Bom, gente, abrindo aqui a edição desta terça-feira, desta quinta-feira, eu vou cumprimentar para conversar conosco do outro lado da tela a presidente nacional do Partido Socialismo e Liberdade, o PSOL, Paula Corradi. Paula Corradi, bom dia. Bom dia, Anderson. Bom dia para todas as pessoas que estão conosco hoje. Paula, quero agradecer a tua presença aqui conosco mais uma vez para fazer esse diálogo conosco no Faixa Livre. Importantíssimo a gente ter você aqui conosco para fazer o diálogo, para falar sobre uma série de temas, especialmente, como eu citei aqui na abertura, dessa posse do ministro Guilherme Boulos na Secretaria-Geral da Presidência. A gente vai dialogar bastante sobre isso, mas antes eu queria fazer uma análise a respeito dos rumos do governo do presidente Lula, que se encaminha aí para o final do terceiro ano do seu, aliás, terceiro ano do seu terceiro mandato. Temos aí quase 2 anos e 10 meses de mandato, com o governo ainda em meio a essas disputas que a gente vê no Congresso Nacional, enfim, uma oposição muito organizada, muito forte contra essa gestão, mas, acima de tudo, um governo que tenta conciliar com as forças políticas do nosso país sob o argumento de superar a extrema-direita. A gente daqui a pouquinho vai falar um pouco, Paulo, a respeito de episódios que a gente teve ontem, uma aprovação lá no Congresso Nacional de uma matéria que muito nos preocupa, mas, de toda forma, antes, eu queria uma análise mais geral tua a respeito dos caminhos desse governo Lula, como é que você avalia a atual gestão e os contratempos que ele tem enfrentado diante dessa oposição que se põe de maneira muito firme no nosso país? Bem, primeiro, antes de falar qualquer coisa, quero me solidarizar com as famílias de todas as vítimas dessa chacina, desse massacre horrendo que nós vimos, cenas horrorosas, cenas simplesmente chocantes, que nós vimos no Rio de Janeiro, fruto de uma política pública pensada na necropolítica, né? Uma segurança pública que, a depender do CEP, é um tipo de operação ou outra. E aí, já até mesmo entrando no próprio governo, no mês de agosto, nós tivemos a Operação Carbono, que não deu sequer um tiro e desmontou um esquema bilionário da Faria Lima. Então, foi comprovado que se pode fazer diferente. Então, quero, antes de tudo, registrar o meu total repúdio ao Cláudio Castro e a todos os articuladores dessa chacina horrenda. E dito isso, eu acredito que nós temos, neste ano, nós temos 2 momentos do governo, né? Eu acho que no início do ano a gente tinha uma situação de muita dificuldade e com o tarifaço do Trump, eu acredito que nós conseguimos, de uma certa forma, reverter um cenário que estava bem difícil para nós, né? Então, eu acredito que nesses últimos meses, claro, contando também muito com o erro da direita, em que nós aproveitamos para acertar também no discurso, acertar na conjuntura, hoje nós temos uma situação muito melhor do que nós tínhamos no início do ano. Então, à medida que o governo também, né, isso aqui é importante de se dizer, que o próprio Lula comprou determinadas brigas, o jogo virou, né, que é algo que a gente vem defendendo há muito tempo, da necessidade de se fazer a disputa na sociedade, disputa de ideias, de que a economia é muito bom, é muito importante, mas que também disputar as ideias hoje, no contexto que nós vivemos, ela é muito importante, porque é isso que a direita, a extrema-direita, em especial, fazem o tempo todo. Então, eu acredito que passa por aí também a estabilização da inflação em relação ao preço dos alimentos, que também contribuiu, mas o mais importante é que durante esse semestre nós tivemos uma vitória extraordinária vinda das ruas, né? No dia 21 de setembro, quando nós nos mobilizamos contra a PEC da blindagem, isso mostrou que é só através da mobilização social que nós vamos conseguir ter vitórias políticas. Então, eu acredito que foi muito positivo nesse sentido as manifestações do dia 21 de setembro, em que, depois de muito tempo, foi a primeira vez que a esquerda superou a direita nas ruas
E isso foi muito importante para que a gente aprovasse, por exemplo, a isenção de imposto de renda para quem ganha até R$ 5.000, né? Sem isso, não passaria, assim como para derrubar a PEC da blindagem, que foi um escândalo, né? Um negócio assim, escandaloso, até difícil de explicar para quem é de fora do Brasil a tamanha falta de vergonha desse Congresso. Então, eu acho que foi muito positivo nesse sentido, assim, saindo um pouco estritamente do governo Lula, porque eu acho que esse momento foi muito pedagógico e deve ser muito valorizado, porque foi a mobilização social que derrubou a PEC da blindagem, foi a mobilização social que arrancou a vitória da isenção do imposto de renda para quem ganha até R$ 5.000. Claro que tudo isso, né, não é fruto somente de algo espontâneo. Desde o início do ano, nós, junto aos movimentos sociais, temos construído mobilizações, mesmo que não tenham sido de tanto impacto, elas foram importantes para ir construindo uma crescente. Então, a própria construção do plebiscito foi um momento importante de mobilização social. Então, eu acredito que isso foi muito importante, é o fato mais importante, né, na política geral nesse último semestre. Então, combinado com a ideia do Lula de comprar algumas brigas, eu acho que a gente sentiu um pouco falta disso, né? Sem dúvida, sem dúvida. A disputa política é mais do que necessária. A gente sempre falou isso aqui, a necessidade do governo federal e do presidente da República se colocar nessa disputa diante de um Congresso extremamente conservador e que questiona, acima de tudo, as pautas de interesse da classe trabalhadora, que vota contrário, enfim. Agora, Paula, por outro lado, como eu disse aqui na abertura do nosso papo, é um governo repleto de contradições que tem o apoio de muitos setores dessa direita neoliberal. É importante a gente deixar isso claro. Eu queria que você falasse um pouco a respeito dos motivos que levam o governo a recuperar a popularidade, o apoio da população, partindo dessa gestão que é bastante controversa, que ao mesmo tempo que aprova a isenção do imposto de renda para quem ganha até R$ 5.000 por mês, retira recursos de benefícios sociais, como o BPC. Ontem, o Congresso Nacional, a Câmara dos Deputados, numa pauta levada pelo governo do presidente Lula, atacou o seguro-defeso, atacou o auxílio-doença, retirou recursos da educação, colocando o pé de meia no piso constitucional. O que leva a isso? Também atacou o limite, o aumento do salário mínimo, o aumento real do salário mínimo, enfim. O que leva o governo a recuperar popularidade num cenário onde, ainda que haja medidas que dialoguem com os interesses da classe trabalhadora, por outro lado, há ataques a direitos sociais, a benefícios importantíssimos para os brasileiros? Eu citei alguns deles: BPC, seguro-defesa, auxílio-doença, limite do reajuste real do salário mínimo. O que leva a isso, na tua avaliação? Eu acredito que uma parte, porque nós elegemos o Lula numa frente ampla, então não é necessariamente um governo que ganhou somente pelas mãos da esquerda, vamos dizer assim. Foi necessário, foi todo mundo, né, que contra o Bolsonaro a gente estava ali, nós estávamos ombro a ombro para tirar o genocida do poder. Era urgente, era necessário, e isso foi possível porque foi um governo que foi eleito dessa maneira. Mas você tem razão, mas por um outro lado você tem razão, porque também foi um governo que foi eleito com agendas e que muitas delas não estão sendo respeitadas por conta de uma correlação de forças muito difícil no Congresso Nacional. Então, eu acredito que isso traz também muitas dificuldades. E em relação à política fiscal geral, nós temos diferenças com o governo, né? Em alguns casos, como o próprio BPC, o pessoal votou contra, então nós também sabemos medir o que é importante para nós e o que é inegociável, né? Eu acho que é muito importante que o pessoal componha uma frente para derrotar o Bolsonaro, que o pessoal
seja um partido combativo, seja um partido que continue apostando na mobilização social, mas também, ao mesmo tempo, nós, apesar de estarmos dentro do governo, de termos agendas políticas, muitas delas em convergência, porque nós votamos cerca de 80% com o governo, há situações em que nós não concordamos. Então, o pessoal votou contra nesses casos, e eu acredito que parte dessas contradições tem a ver com o governo de natureza muito diversa, né? De um governo que tem uma série de ministros ligados a partidos de direita no seu governo, que faz parte dessa ampla coalizão e que faz parte também de uma conjuntura, uma correlação de forças, na verdade, muito difícil para o próprio governo, né? Tem que lembrar que a esquerda é 140 deputados de 513, então, a esquerda espremendo bastante aí, né? Então, é uma situação muito difícil. Então, a opção política que foi feita é de composição e muitas vezes leva a esse tipo de contradição. Paula, mais especificamente a respeito dessa votação que a gente teve ontem lá na Câmara dos Deputados, à esteira dessa comoção popular que há no país diante do episódio que a gente teve na terça-feira aqui no Rio de Janeiro, até me surpreende que uma matéria tão importante como essa seja votada num momento como esse. Enfim, de toda forma, como é que o pessoal avalia essas medidas que foram aprovadas ontem de corte de gastos, limitando, como eu citei aqui, o seguro-defesa, o auxílio-doença, enfim, especialmente nessa lógica de limitar os gastos públicos, redução de gastos, enfim, como é que o pessoal avalia esse tipo de matéria e também, como eu citei aqui ainda há pouco, colocar o pé de meia dentro do piso constitucional da saúde e da educação? O que é que o pessoal tem a dizer a respeito da aprovação ontem desse projeto lá na Câmara dos Deputados, que ainda vai ser avaliado pelo Senado? Bem, eu acho que diz bastante sobre o Congresso, que é totalmente descomprometido com as pautas populares, é totalmente descomprometido com as agendas que importam para o povo brasileiro. Mas aqui eu acho que o debate principal é sobre o arcabouço fiscal, sobre o teto de gastos. Eu acredito que é muito importante que a gente construa maioria social para derrubar o teto de gastos implementado aí no governo Temer, porque é ele que amarra todo o orçamento público hoje. Então, o golpe que a Dilma sofreu em 2016, ele foi dado a partir da projeção de um projeto político ultra neoliberal e um projeto político que, de uma certa maneira, se a gente parar para analisar, amarrou, através da legislação, o orçamento, limitando os gastos, e isso faz com que hoje a gente tenha muita dificuldade para fazer com que os gastos públicos e os investimentos públicos sejam uma prioridade por uma questão orçamentária, que eu acho que é o principal foco que nós devemos derrubar, né? E um dos projetos que eles não conseguiram implementar, apesar de terem feito a reforma trabalhista, a reforma eleitoral, uma série de outras reformas, teve uma que eles não conseguiram, que foi desvincular o piso mínimo, né, do orçamento da educação e da saúde, e que eles lutam, né, a direita, a extrema-direita, luta para que isso aconteça incessantemente. Então, eu acredito que o que aconteceu ontem é mais um capítulo em torno dessa disputa, em torno do orçamento público, que é uma das disputas mais importantes que nós temos em curso no Brasil hoje, e que, na nossa opinião, só vai ser superado se a gente derrubar o teto de gastos, assim como nós fomos muito críticos ao arcabouço fiscal apresentado pelo governo no início da sua gestão, porque nós sabíamos que em algum momento chegaríamos nesse ponto, né, de poder ameaçar o piso da educação e da saúde. Então, para nós o importante é atacar o que nos limita, sabe?
embora a gente tenha que buscar maneiras também de defender dentro do que for possível, né? Eu tenho algumas questões para falar a respeito disso. Primeiro, quando o governo coloca dentro do piso da saúde e da educação, piso da educação, o pé de meia, são 13 bilhões a menos para a educação do país, ou seja, já é um ataque ao piso quando o governo faz isso. Essa rubrica do pé de meia estava colocada em outro setor. Agora, isso vai ser retirado diretamente dos pisos constitucionais da saúde e da educação, esses 13 bilhões de reais. Isso é um ataque ao piso da saúde e da educação, pelo menos para mim, isso está claro. E uma outra questão, esse projeto, Paulo, foi patrocinado pelo próprio governo, não foi a oposição quem quis votar esse tema, foi o governo que levou essa questão à votação no Congresso Nacional, essa necessidade de cortar gastos, acima de tudo, a partir do arcabouço que foi produzido pelo próprio governo, por essa gestão do ministro Fernando Haddad, ele que criou lá no início do governo o arcabouço fiscal, ou seja, o próprio governo cria as armadilhas para depois ele, de uma forma ou de outra, tentar atender aos interesses da banca, do andar de cima, enfim, dos endinheirados. Essa que é a grande questão, né, Paula? Há uma, digamos assim, uma contradição no discurso por parte do governo quando ele cria o arcabouço fiscal e retira recursos de direitos sociais, não? Mas o próprio arcabouço fiscal, em algum momento, exigiria esse tipo de coisa. Porém, eu não concordo que isso seja feito, obviamente. Mas eu só quero ressaltar aqui o porquê da gente ter sido crítico ao arcabouço fiscal, porque nós sabíamos que, em alguma medida, isso chegaria a ter ataques à saúde e à educação. Então, por isso, nós fomos contra o arcabouço fiscal. Foi uma votação unânime da bancada do PSOL, não houve titubeios em relação a isso, e eu acredito que a questão da saúde, da educação especificamente, que você citou, realmente é muito lamentável que isso tenha acontecido, né? Porque a educação é um setor que sofre ataques o tempo inteiro, então e é muito sintomático que no mês dos professores, né, esse tipo de coisa aconteça, mas eu acho que o pano de fundo disso, a disputa em torno do orçamento, o mais importante para nós era derrubarmos também o teto de gastos, que é a origem de tudo isso. Então, é claro, nós votamos contra o arcabouço fiscal, mas a gente entende que o centro disso está no teto dos gastos, porque existe uma lógica fiscalista no Brasil que é insana, não tem lógica, né? A gente corta de gastos sociais e, ao mesmo tempo, isenta um tanto de empresas, isenta um tanto de outros setores que poderiam estar contribuindo, né? E eu acredito também que uma outra saída que a gente pode buscar, considerando que é muito difícil derrubar o teto de gastos, etc., como o governo consegue arrecadar mais. E o Congresso deu muitas respostas em relação ao compromisso que eles têm em não taxar as bets, em não taxar os mais ricos. Então, eu acredito que essas agendas também elas são muito importantes para que a gente consiga, de uma certa forma, garantir um orçamento público vá para o que realmente interessa, que os gastos sociais, porque nós vivemos num país extremamente desigual. E para nós, gasto público com social que eu digo assim, né? Uma política pública mais voltada à redistribuição de renda, que é muito importante, ela passa também pela taxação de quem ganha mais, né? Que o Congresso, na última votação, não quis aumentar o imposto em cima das bets, que está endividando milhares de famílias brasileiras, e muito menos dos bilionários, que até do imposto de renda eles tentaram livrar eles, né? Então, eu acho que nós somos muito críticos em relação a isso, não temos problemas em dizer também, mas também a gente quer fazer uma cobrança de como o Congresso tem se comportado nesse último tempo, né? O fato de
inclusive, de estar na pauta um tipo de programa desse, no meio de uma das maiores chacinas, a maior chacina registrada no Brasil, diz muito também sobre as prioridades do Congresso, né? Não é possível que, em meio a uma chacina como aconteceu do Rio de Janeiro, a prioridade é atacar os direitos dos professores, das professoras, né? Então, acho que é um pouco isso. Paula, só para registrar aqui para os nossos espectadores, o Pé de Meia ele era financiado por um fundo que foi criado, o Fundo de Custeio da Poupança de Incentivo à Permanência e Conclusão Escolar para Estudantes do Ensino Médio, FIPEM. E agora esses recursos vão sair direto do Fundo Constitucional da Educação. Paula, seguindo aqui o nosso papo, por que o governo Lula, a gente teve, como você muito bem citou aqui no último dia 21 de setembro, aquela mobilização importantíssima no país contra a PEC da blindagem, a PEC da anistia, enfim, isso provou que a classe trabalhadora, o povo na rua pode mudar, a dita correlação de forças. Por que o Lula, diante de uma situação como essa, porque o governo não se aproxima mais do povo, dialogando diretamente com as pessoas, denunciando as pressões que ele sofre no Congresso Nacional, convocando mobilizações, enfim, por que não há um diálogo mais próximo do governo com o povo, no momento onde já se mostrou, e isso está provado pelo 21 de setembro, já se mostrou que o povo tem a capacidade de mudar a correlação de forças? Eu acredito que são apostas, né? E, na nossa opinião, na opinião do pessoal, desde o início do governo, essa tem sido a nossa defesa de que precisa se governar quente, de que em uma correlação de forças tão difícil e tão dura que nós vivemos em relação ao Congresso, e até mesmo dentro da própria sociedade, né? Não vamos esquecer do resultado eleitoral de 24, que diante de um cenário tão conflagrado, tão polarizado e tão difícil para nós, era muito importante que o governo comprasse brigas, que foi feito ao longo dos 3 anos, mas na nossa avaliação poderia sido mais intenso nisso, e nós sempre apostamos na ideia de se governar a quente, que significa comprar brigas, mobilizar a luta institucional com a luta política de mobilização social, que passa pelos movimentos sociais, mobilização de rua, de ativistas, enfim. Para nós está muito nítido que hoje, devido à polarização que a gente vive, o contexto político de tantas crises, é muito importante que seja feita, né, o que o Gramsci há muito tempo falou, a busca de uma hegemonia que passe também por vários âmbitos, inclusive da hegemonia cultural. Então, quando a gente fala de comprar brigas, é muito nesse sentido, de fazer a disputa política na sociedade. Então, eu acho que o governo fez as suas opções e nós temos dito que isso é fundamental, que isso que é importante governar quente, com mobilização, que é importante também fazer disputa na sociedade, porque, de uma certa forma, existem pautas da direita que foram ganhas na sociedade, e que, se a gente abre mão da disputa, a gente já perdeu de largada, né? Então, a nossa aposta sempre foi essa. E nós temos atuado para que fosse dessa maneira, né? Então, nós acreditamos que essa é a forma que é necessária de se governar em um momento como nós vivemos hoje. Não tem como mudar uma correlação de forças no Congresso, mas tem como mobilizar. Então, eu acho que isso é muito importante. Paulo, antes da gente entrar num assunto que até dialoga com esse questionamento que eu te fiz a respeito do governo se aproximar do povo, eu queria, você já falou isso no início aqui da nossa conversa, mas eu queria que você falasse um pouco mais e colocasse a posição oficial do pessoal em relação a essa chacina que a gente teve aqui no Rio de Janeiro, na última terça-feira, 121 mortos, enfim, como é que o pessoal avalia, especialmente a atuação do governador Cláudio Castro, que, na nossa avaliação, é o autor intelectual desse massacre. Como é que o pessoal se posiciona diante disso?
Bom, nós manifestamos nosso total repúdio ao Cláudio Castro. Acho que o que aconteceu no Rio de Janeiro, esse assassinato em massa, precisa ter responsáveis, nós precisamos responsabilizar. Não é possível que um governador seja tão cara de pau a ponto de dizer que a operação foi um sucesso, sendo que teve 4 policiais mortos na operação. Então, fora, né, a chacina, né, está chegando aí a 130 pessoas, que é um horror, o que nós estamos vendo dos próprios moradores retirando os corpos, que sequer o Estado, que fez uma operação policial, teve, no mínimo, aquela ideia de preservar a cena do crime. Nada disso, é um negócio. A gente fica se perguntando, às vezes, o que fariam com esses corpos, os que estavam na mata, que os agentes de segurança pública estavam pensando nesse momento? Vou largar e ninguém vai achar, sabe? É uma coisa simplesmente chocante. Então, nós tomamos algumas iniciativas, nós cobramos a formação de uma comissão externa aqui no Congresso Nacional, e também junto aos movimentos sociais, com o protagonismo dos movimentos sociais, mas com o nosso apoio, nós queremos denunciar o Cláudio Castro na Corte Internacional de Direitos Humanos pelas sucessivas violações que ele tem feito, não só nessa operação, mas durante toda a sua gestão criminosa, né? Eu acho que aconteceu, isso, é um crime, precisa ser dito que foi assassinato que aconteceu, foi extermínio, e eu não lembro da gente ter legalizado a pena de morte no Brasil. Então, não importa o que cada pessoa estava fazendo ali, são uma centena de pessoas assassinadas e que nós queremos resposta, né? Então, nós também estamos conversando muito no Rio de Janeiro. Nossa ideia se tiver clima para isso também, porque é uma situação muito extrema que nós estamos vivendo no Rio de Janeiro, até mesmo de promover atos públicos, né, mobilizações, mas isso também vai depender de como vai desenrolar os diálogos em torno com os movimentos sociais para a gente fazer algo. Acho que precisa ser feito. Nós não podemos normalizar esse tipo de coisa, faz muito mal para a sociedade isso. Não te ouço. Eu esqueço sempre aqui o meu áudio desligado. Peço desculpas a Paula e aos nossos espectadores, mas eu dizia que parece que já está agendado um ato para hoje aqui no Rio de Janeiro em repúdio a esse massacre que a gente teve no Rio. A grande verdade é que esse tipo de situação, como você disse, a pena de morte, ela é legalizada aqui no Rio de Janeiro há décadas em regiões periféricas. Infelizmente, é o que a gente observa aqui nas favelas, nos morros do Rio de Janeiro, esse tipo de atuação das forças de segurança a partir de uma política de segurança pública absolutamente fadada ao fracasso, que não dialoga com inteligência, com planejamento. Infelizmente, só o braço armado do Estado entra nessas regiões favelizadas aqui no nosso país, especialmente no Rio de Janeiro. Paula, eu já vou tratar agora do assunto principal aqui do nosso papo, que é a nomeação do deputado federal Guilherme Boulos, do pessoal de São Paulo, para a Secretaria-Geral da Presidência. Aliás, a cerimônia de posse oficial se deu ontem, aí em Brasília, onde você ainda está diante dessa cerimônia que vocês tiveram no dia de ontem. Enfim, eu queria que você falasse um pouco a respeito da cerimônia, enfim, como é que foi esse ato e também como é que o pessoal avalia essa chegada do Guilherme Boulos ao ministério do presidente Lula, assumindo a Secretaria-Geral da Presidência. Olha, para nós foi uma boa notícia, porque o Guilherme Boulos vai assumir um espaço político dentro do governo muito importante, muito relevante, tem muita proximidade com o próprio presidente Lula. E para nós é muito importante que
o Guilherme, a partir da sua capacidade de mobilização, da sua capacidade de diálogo com os movimentos sociais, faça essa ponte, né, que ele mesmo tem dito que é a missão que foi dada a ele, que é mobilizar a militância para a gente conseguir mudar o jogo, né? Mudar a correlação de forças. Então, a partir da mobilização social. Então, acredito que ele tem muita autoridade política para fazer isso, eu acho que é uma boa notícia. E, como já foi dito muito aqui, né, nós acreditamos que a luta institucional e a luta fora do Estado, né, através dos movimentos, através das organizações como um todo, elas têm que ser combinadas. E é a partir dessa combinação dessas duas lutas que nós vamos arrancar vitórias. Então, já foi comprovado no dia 21 de setembro, que foi um dia muito importante, e eu acredito que ele vá para o governo nesse bom momento em que a mobilização social mostrou o quanto é eficaz. Então, eu acredito que é muito importante a ida do Guilherme Boulos nesse sentido de ser um ministro com muita disposição de mobilizar. Então, a ideia dele também é até rodar os vários estados do Brasil, e acredito que essa é a linha que a gente deve implementar na Secretaria-Geral da Presidência, que é de juntar e mobilizar os movimentos sociais, dialogar com setores dos trabalhadores muito precarizados, como os entregadores de aplicativo e também microempreendedores, né, que estão falando da confeiteira, né, desse tipo de pessoas. E eu acho que uma coisa importante é ele levar as agendas também para dentro do governo, que são agendas que para nós é muito importante, como são muito importantes, como o fim da escala 6x1, né? Para nós isso é bem importante. E eu acredito que uma agenda mais voltada, né, a esses trabalhadores precarizados. Eu acredito que ele vai conseguir fazer um bom trabalho nesse sentido. Uhum. Agora, Paula, você acredita que o Guilherme Boulos, agora como ministro, ele vai conseguir fazer de fato essa interlocução do governo com os movimentos sociais? Inclusive, essa é uma das suas funções, foi isso que uma das intenções do presidente Lula ao nomeá-lo para a Secretaria-Geral da Presidência no lugar do Márcio Macedo. O ministro tem a intenção de organizar mobilizações de massa para defender pautas do interesse da classe trabalhadora que eventualmente venham a se opor às pautas do governo, como essa luta pelo fim desse, como a gente citou aqui, desse indecente arcabouço fiscal que produz ataques aos direitos sociais, como a gente citou ainda há pouco, mas foi construído pela equipe econômica do senhor Fernando Haddad. O Boulos teria intenção de mobilizar o povo, mobilizar os movimentos sociais no sentido de fazer, enfim, manifestações contra, por exemplo, o arcabouço fiscal? Eu acredito que se houver uma grande mobilização em torno desse tema, até pela função que ele vai ter dentro da Secretaria-Geral da Presidência, ele vai ter que dialogar com os movimentos, né? Então, eu acredito que essa é uma situação muito hipotética, é difícil dar uma resposta mais concreta, mas eu acredito se a gente fizer uma grande mobilização social em torno do tema do arcabouço, em tema inclusive do que foi aprovado ontem, a função dele conversar e dialogar e tentar chegar a um ponto comum com os movimentos. Então, eu acredito que se tivesse, ele estaria totalmente disponível ao diálogo para se chegar num ponto comum, porque essa é o trabalho dele agora, né? Então, é criar justamente essa ponte com os movimentos e o próprio governo, e por isso que é importante que os movimentos tenham autonomia, que os movimentos atuem e que quem esteja à frente desse diálogo tenha sensibilidade de entender quais são as agendas realmente, quais são os pontos comuns que se pode chegar e buscar uma saída que seja
mediada por todos. Uhum. Paula, agora eu queria tratar de uma outra questão mais interna do pessoal, porque a saída do Guilherme Boulos para o Ministério, ela, de alguma forma, não entra em choque com uma decisão congressual do partido que decidiu, lá atrás, lá durante a campanha eleitoral, pelo não lançamento pela primeira vez de uma candidatura própria do pessoal à presidência para apoiar, à época, o candidato Lula no primeiro turno, condicionando esse apoio à não participação do partido no governo, exceção aberta, exceção feita, obviamente, à Sônia Guajajara por conta da representatividade que ela tem em relação aos povos indígenas. E a saída do Boulos para o Ministério, de uma forma ou de outra, não está em choque com essa decisão do partido? Nossa resolução é bem nítida em dizer que quem ocupa cargos dentro do PSOL precisa se licenciar para estar em algum cargo do governo. E ele não faz parte de nenhum espaço de direção, então não entra porque a nossa resolução versa sobre quem está na condição de direção do pessoal, que não é o caso dele, então não está em. Essa resolução do partido, então, ela dialoga com essa ideia de que só quem ocupa cargos de direção dentro do pessoal não poderia ocupar cargos no governo, é isso? Tem que se afastar porque a gente entende que é melhor desse jeito, é melhor separar as coisas e não misturar tanto os assuntos, vamos dizer assim, porque, embora nós sejamos um partido político que aposta na luta institucional, a gente também é um partido muito aberto aos movimentos. Então, para nós é importante ter essa separação do que o partido pensa, do que um governo pensa em determinado. Então, assim, para nós não, essa combinação não faz bem. E nós optamos por isso, por quem está dentro do governo não pode estar no local de direção. No quadro de direção, mas de toda forma não precisa se licenciar propriamente. No caso do deputado, ele não precisaria se licenciar do partido por ele não estar em um cargo de direção. Então, é essa a questão. Não precisa. Entendo. Paula, eu queria agora avançar para um diálogo a respeito sobre o processo eleitoral de 2026. A gente está a menos de um ano das eleições presidenciais, mas esse tema já tomou conta do noticiário, do diálogo, da política nacional. O próprio presidente Lula já se colocou na posição de candidato à reeleição, inclusive na Malásia, nessa última viagem internacional que ele fez. Ele disse que vai concorrer a mais um mandato à presidência da República, enfim. Na verdade, não foi nem na Malásia, foi na primeira parada que ele fez nessa viagem à Indonésia, se não estou enganado, que ele fez esse anúncio. Mas, de toda forma, o Lula já se colocou aí como um candidato ao seu quarto mandato. Eu queria falar um pouco a respeito disso. Como é que o pessoal se coloca num cenário como esse? Quais são os planos do partido, especialmente no que diz respeito às eleições presidenciais do ano que vem? Está nos planos do pessoal lançar uma candidatura própria à presidência? Imagino que isso não deva ser dialogado internamente, enfim, entre os setores do partido, mas o que você diria nesse momento? Passa pelos planos do pessoal essa possibilidade do lançamento de uma candidatura à presidência da República em 2026? Bem, hoje, internamente no PSOL, não existe esse debate. Eu acredito que a maioria do próprio partido, se não com unanimidade, né, tem que testar, mas uma amplíssima maioria, inclusive de outros setores que em 2022 votaram contra a candidatura apoio à candidatura do Lula no primeiro turno, e defenderam a ideia de nós termos uma candidatura própria. Eu acredito que hoje não haja espaço político para isso, porque o espaço político a nível nacional está muito interditado. Né? Nós interrompemos um processo de crescimento vertiginoso da extrema-direita, derrotando o Bolsonaro. Foi uma derrota muito importante, muito relevante, que nós valorizamos muito, né? Afinal de contas, onde estaríamos se nós não tivéssemos derrotado o Bolsonaro em 2022? Mas a correlação de forças na sociedade ela não está alterada substancialmente. Então, nós não acreditamos que existe um contexto político para o lançamento de uma candidatura própria,
considerando que nós vamos passar por uma eleição de muita fragmentação da própria direita e que nós devemos, por conta da dificuldade que será a eleição do ano que vem, para nós é importante que nós estejamos já desde o primeiro turno com a candidatura do presidente Lula. Porém, para nós também é importante que haja um compromisso com determinadas agendas. Então, é muito, muito provável que a gente apoie o governo, o presidente Lula, a sua reeleição. É a nossa maior tendência hoje dentro do pessoal é que a gente apoie, mas nós também queremos apresentar uns pontos, umas agendas que para nós são importantes, pautas políticas, e pedir o comprometimento do presidente em torno dessas agendas. E que isso vai ser discutido ainda internamente no partido, mas hoje não existe clima para uma candidatura própria. Entendo. Agora, Paulo, de uma forma ou de outra, não seria importante politicamente o pessoal se colocar o seu projeto nem disputa, justamente até para pressionar o presidente Lula ou a candidatura dele para o ano que vem a ir mais à esquerda? Porque o que a gente tem, lamentavelmente, é uma amplíssima aliança que deve se manter para o ano que vem. O governo, o PT fala em disputar aí União Brasil, PP, atrair essa turma para a chapa presidencial do ano que vem, enfim, negócio inacreditável. Mas, diante de um cenário como esse, onde a direita tem forte influência dentro desse governo, não seria interessante também o partido lançar uma candidatura própria, até para pressionar o presidente Lula, a candidatura dele, para ir mais à esquerda? Porque eu acho pouco provável que essa eleição se defina em primeiro turno. Aliás, pode se definir em primeiro turno em favor do próprio Lula. Enfim, de toda forma, pelo menos as pesquisas têm apresentado até aqui. Num cenário como esse, onde a gente tem uma extrema-direita enfraquecida, e isso é um fato. A gente tem aí as pesquisas mostrando o favoritismo do presidente Lula. Todos os candidatos ali da extrema-direita, nenhum deles chega a 40%, ou chega muito próximo ali dos 40%, 41%. Enfim, o fato é, num cenário onde o favoritismo do presidente Lula se coloca de maneira muito relevante, não seria importante o pessoal lançar a candidatura para pressionar o Lula com pautas à esquerda e, obviamente, no segundo turno, eventualmente apoiar a candidatura do petista contra um candidato da extrema-direita? Não seria até uma forma do partido marcar posição num cenário como esse, num governo em disputa, onde a direita tem forte relevância? Bem, para nós, a extrema-direita não está enfraquecida, né? Então, nós partimos desse ponto, porque, embora haja uma divisão entre eles em relação a quem será o candidato, existe isso, de fato, o cenário está extremamente indefinido e as eleições de 2024 mostrou que eles estão muito fortes. Combinado isso ao orçamento secreto, que é um escândalo, né, o que acontece no Brasil hoje em torno do orçamento público, o nível de emendas que um deputado pode mandar garante ele um eleitorado ali, uma base eleitoral muito que garante a reeleição dessa turma, né? Então, eu acredito que para nós a extrema direita não é uma força ainda irrelevante, ela está muito fortalecida, se fortaleceu muito nas eleições de 24, mas eles não têm um grande nome. Teria o próprio Bolsonaro, mas ele está preso, e se tudo der certo, no ano que vem ele vai assistir a eleição da Papuda, é isso que a gente espera. E nós temos uma avaliação de fato de que, embora esteja divididos no primeiro turno, no segundo turno a eleição deve ser muito apertada. Essa é a nossa avaliação hoje, que embora eles tenham cometido muitos erros, que embora tenha divisão interna entre eles, na hora da eleição eles têm capacidade de capitalizar por uma série de questões que passam desde do orçamento secreto à produção de fake news. Então, eu até brinco, falo que depois de 2018 está difícil prever uma eleição nesse país, né, com tanta antecedência ainda, com um ano de antecedência.
Mas a nossa avaliação hoje é essa, de que existe sim um risco e que nós devemos estar com quem garante mais condições de ofertar unidade no campo da esquerda, e que hoje é a candidatura do presidente Lula. Tá certo. Paula Coragem, quero agradecer muito sua presença aqui conosco na edição de hoje do Faixa Livre. Obrigado por trazer as análises do pessoal a respeito de temas importantes do país. Enfim, a gente volta a conversar em breve aqui no nosso programa. Obrigado mais uma vez, um bom dia para você e um bom retorno para São Paulo. Obrigada, viu? Um grande abraço para todas as pessoas que nos assistiram e um abraço para você também. Obrigado, Paula. Um grande abraço. Até a próxima. Conversamos aqui com Paula Corade. Paula Corade, que é a presidente nacional do PSOL.